Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula do Aprova Mais Enem dos concursos. Meu nome é a professora Glenda e nós continuaremos no estudo de noções do direito. Agora, não só apenas tratando de direitos fundamentais de maneira geral, mas nos aprofundando nos conceitos de direito à vida e nos conceitos de direito à igualdade, como observaremos em seguida, ok? O direito à vida, pessoal, ele está inscrito no artigo 5º caput da nossa Constituição. Caput significa em latim cabeça e na realidade é o título. Quando vocês lerem o artigo 5º, que eu já recomendei, vocês vão observar que logo no início vocês encontrarão o direito à vida, perfeito? O direito à vida, ele não é protegido quando a vida está intrauterina, ou seja, dentro do útero materno, perfeito? Nós, no Brasil, protegemos apenas a vida extrauterina, porque apenas aquele indivíduo nascido vivo é que é considerado sujeito de direito, tudo bem? Então significa que a proteção do direito à vida se inicia com o nascimento com vida, ou seja, o que acontece, por exemplo, com a proteção do feto, a proteção intrauterina. Na realidade, no Brasil, nós não protegemos de maneira específica a vida intrauterina, ou seja, a vida do indivíduo que está dentro do útero, mas existe uma proteção geral, uma proteção objetiva, trabalharemos mais à frente, essa ideia de proteção objetiva dos direitos fundamentais. Mas, por enquanto, basta nos saber que essa vida intrauterina não é considerada uma vida individual, mas sim uma proteção geral da vida, uma proteção do chamado processo vital. Ou seja, para que haja novos indivíduos, é preciso que se proteja também o processo vital e incluir-se nesse processo vital a gravidez. Perfeito? Ok. Ou seja, quando se fala de proteção ao direito à vida, é do indivíduo já nascido. No entanto, isso não exclui a proteção jurídico-constitucional da vida intrauterina, certo? Não se fala ainda de pessoa para o direito, tudo bem? Não estamos falando aqui de concepções morais, mas para o direito não se pode falar de pessoa quando se trata de feto. Quando se trata da vida intrauterina, nós temos uma proteção vital geral. Se protege a própria gravidez, se protege, portanto, a criação de um novo indivíduo, perfeito? Que só existirá a partir do nascimento com vida, perfeito? A acepção negativa do direito à vida. Aqui, pessoal, essa acepção negativa também pode ser chamada de proteção subjetiva do direito fundamental à vida, perfeito? É negativa porque é individual, não é negativa porque é ruim, é negativa porque é individual, ou seja, é a proteção de afastamento, nega ao Estado, quer que o Estado se abstenha de intervir na vida individual, perfeito? Então essa acepção negativa, na verdade, é muito boa, é ela que permite que o indivíduo tenha direito a permanecer vivo. O Estado não pode interferir nesse direito a permanecer vivo. No Brasil, por exemplo, em regra, nós não temos pena de morte. A pena de morte é uma exceção, que veremos mais à frente, mas, em regra, nós não temos pena de morte. A pena de morte ela é proibida e isso não pode, enquanto a nossa Constituição for vigente, a pena de morte não pode passar a valer. Não pode haver lei que traga essa possibilidade de pena de morte. Tudo bem? Portanto, o Estado e particulares não podem intervir nesse direito. Um particular que esteja desagradado de outro particular, ou seja, uma pessoa que tenha entrado, por exemplo, em briga com outra, ela não pode simplesmente retirar a vida do outro, assim como o Estado não pode fazê-lo, o Estado também não pode impor pena de morte aos indivíduos, certo? É esse direito de permanecer vivo, é esse direito de acepção negativa da vida que protege o indivíduo. Exige, portanto, um absenteísmo, uma abstenção estatal de não interferir na vida do particular. Pessoal, então o direito à vida, que está lá no artigo 5º, ele na verdade é reforçado em muitos outros artigos durante a Constituição, como é o caso do artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição, que proíbe a pena de morte em novos casos. A pena de morte é uma exceção para a guerra, tá? Vocês vão encontrar nesse artigo, nesse inciso, nessa linha, especificamente, a permissão de pena de morte em caso de guerra e a proibição de qualquer outro tipo de pena de morte no Brasil, certinho? Aqui no artigo 23, inciso 1º, 2º e 3º do Código Penal, nós teremos as chamadas excludentes de ilicitude. Ou seja, as excludentes de ilicitude também podem ser exceções ao direito à vida, limites. Por exemplo, dentre as excludentes, nós temos a tão aclamada e legítima defesa.
Se alguém põe a sua vida em risco, é possível que você, para a proteção da sua vida, também ali possa retirar esse direito desse indivíduo, mas apenas na medida mais prudente possível, ou seja, apenas para a proteção da sua própria vida. Tudo bem? A acepção positiva do direito à vida não é mais aqui a acepção negativa, ou seja, não é mais a proteção meramente subjetiva e individual. Nós temos aqui uma proteção ampliativa, uma proteção geral, uma ampliação positiva desse direito. Ampliação positiva desse direito. Exigir do Estado, portanto, prestações que possam garantir o direito à vida. Tá? Quais são essas prestações mínimas de existência? Não é possível que tenhamos direito à vida se antes não temos, por exemplo, uma prestação de saúde gratuita, universal, como acontece no nosso país, certo? E, portanto, é muito necessário, para garantir o direito à vida, que outros direitos fundamentais, e aqui estou falando de direitos fundamentais de segunda dimensão, também sejam promovidos, como a saúde, a educação, como a alimentação, como a moradia. Tudo isso auxilia no direito à vida, auxilia na prestação desse direito, perfeito? Outro exemplo de prestação para o direito à vida ser mantido são as prestações de alimentos na Lei Maria da Penha. Por exemplo, se uma mulher está em situação de violência, é possível que ela exija do seu companheiro a prestação de alimentos, mesmo assim, para a manutenção da sua vida, para a manutenção da sua subsistência, certo? O STF, por exemplo, não admite a extradição do estrangeiro quando esse estrangeiro cometeu um crime em seu país que tem como pena a pena de morte, que tem como sanção a pena de morte, certo? Isso é, na realidade, unir ali o direito à vida com a ampliação da proteção para a dignidade da pessoa humana, a ampliação da proteção, portanto, na sua acepção positiva, perfeito? Bom, como a gente pode observar nessa frase garrafal, né, o direito à vida ele tem limites, assim como qualquer outro direito fundamental, pois nenhum direito fundamental é absoluto. Não existe aplicação de direito fundamental de maneira absoluta no Brasil. No Brasil, qualquer direito terá limites, qualquer direito terá ali vedações, proibições ou mesmo ponderações com outros direitos fundamentais para que ele seja aplicado de maneira mais adequada, certo? Bom, vocês vão observar agora exemplos de limites do direito à vida, perfeito? Restrições previstas em norma. Pena de morte nos casos de guerra, como eu havia falado para vocês, lá no artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição, nós temos sim uma exceção à pena de morte nos casos de guerra. Isso vai estar delimitado melhor em lei, mas a nossa própria Constituição já traz essa exceção, perfeito? Além disso, também existe o chamado aborto necessário, que está previsto no artigo 128, inciso 1º do Código Penal, perfeito? Do Código Penal. Prestem atenção, o aborto necessário nada mais é do que o aborto quando as condições de saúde da mulher estão dilapidadas, ou seja, o médico observa que a vida da mulher está em risco e pode ali praticar o aborto para salvar a vida da mulher, perfeito? Esse é o chamado aborto necessário, ele é um limite ao direito à vida e já está inscrito na nossa legislação infraconstitucional. O Código Penal já prevê. Assim também é possível o chamado aborto sentimental, que está previsto no artigo 128, inciso 2º, que nada mais é do que o aborto quando há o cometimento ali de estupro e isso causa uma gravidez. É possível que a mulher opte pelo aborto, pois ali a causa de sofrimento com a gravidez e o consequente nascimento poderia ser muito mais agravado do que se fosse cometido o aborto. Esse é o entendimento da legislação. Não estamos aqui compreendendo isso de maneira moral, não estamos fazendo ilações morais. Na realidade, essa é uma questão legislativa que já está assentada, já está assegurada, perfeito? Por último, nós temos aqui a possibilidade de aborto de fetos anencéfalos. Anencéfalo significa sem cérebro ou com um cérebro tão diminuto que não tem possibilidade de trazer
manutenção da vida, manutenção da respiração, dos batimentos cardíacos, perfeito? Ou seja, não estamos falando aqui de microcefalia, estamos falando de anencefalia, ausência de cérebro, um cérebro que não tem capacidade de manter a vida de maneira autônoma, perfeito? Essa possibilidade de aborto de feto anencéfalo não advém da legislação, ou seja, não foram nossos deputados e senadores federais que criaram uma lei, que criaram um novo artigo do Código Penal para permitir o aborto de fetos anencéfalos, perfeito? Foi através de uma ADPF, que não é assunto para as nossas noções de direito, mas a ADPF significa arguição por descumprimento de preceito fundamental e é uma das ações do controle abstrato de constitucionalidade, perfeito? Bom, a ADPF número 54 é a que permite, através da interpretação do STF, do Supremo Tribunal Federal, o aborto de fetos anencéfalos, perfeito? Portanto, essas são as mais proeminentes, as mais importantes exceções do direito à vida, ou seja, os limites existentes na nossa legislação para o direito à vida, perfeito? O direito à liberdade, que está também na primeira dimensão de direitos fundamentais, ele está inscrito no artigo 5º, inciso 15 da nossa Constituição, perfeito? A noção inicial de liberdade, ela tem que advir junto com a noção de locomoção, o direito de ir, vir e permanecer. Portanto, todos temos o direito de ir, vir e permanecer onde quisermos, em local público, certo? E que pode ter acesso ao público, perfeito? Liberdade aqui de maneira objetiva, portanto, ir, vir e permanecer, a liberdade de locomoção é uma liberdade objetiva, perfeito? Quais são as exceções, quais são os limites ao direito à liberdade? Nós temos a prisão em flagrante, vocês já conhecem, obviamente, a prisão em flagrante é aquela que ocorre durante o flagrante do crime, certo? A prisão administrativa é a chamada prisão disciplinar, que ocorre dentro das organizações militares, perfeito? A prisão cautelar, bem como a prisão preventiva e a prisão temporária, elas são previsões muito específicas da execução penal, do processo penal, então, portanto, não nos aprofundaremos. A prisão civil, a única prisão civil possível no Brasil, é amplamente conhecida, é a prisão do devedor de alimentos, ou seja, como se fala de maneira mais comum, quem deve as pensões alimentícias, sim, pode sofrer prisão civil, certo? É uma exceção do limite à liberdade, é uma exceção do direito à liberdade, são limites do direito à liberdade, certo? O estado de sítio também é um limite constitucionalmente previsto. É possível que durante o estado de sítio o cidadão fique restrito a determinada localidade. A nossa Constituição já prevê essa possibilidade, ok? Direito à liberdade também não é apenas o direito de liberdade de locomoção. Na verdade, nós temos inúmeras liberdades na nossa Constituição, mas aqui nos fixaremos em entender a liberdade de locomoção e a liberdade de expressão, que são as liberdades mais comentadas, as que estão aí em voga, perfeito? Liberdade de expressão está no artigo 5º, inciso 4º da Constituição, e aqui o que se tutela? A possibilidade de manifestar aquilo que se pensa, a possibilidade de dizer aquilo que você pensa, não de maneira irrestrita, como vamos observar mais à frente. Restrições, vedação ao anonimato, isso é muito importante e não cai pouco, cai muito em prova, certo? Então, você pode dizer aquilo que você quiser, dentro dos limites constitucionalmente previstos, sem ofensas, obviamente, sem violar outros direitos fundamentais, mas também você deve dizer quem você é. É vedado o anonimato, não pode ser anônima a expressão de pensamento, a manifestação de pensamento, ela tem que ser uma manifestação de pensamento pessoal, ou seja, você tem que dizer quem você é para manifestar o seu pensamento. Por que isso, pessoal? Para restringir as manifestações abusivas e dar a possibilidade daquele que eventualmente for ofendido ter um direito de resposta quando se trata de meio de comunicação social, meio de comunicação de massa, quando ofende alguém pode ter que conceder direito de resposta, ou também quando alguém ofendido quer buscar reparação civil, as chamadas indenizações civis por aquela ofensa cometida, perfeito? Bom, agora no direito à igualdade, nós temos que refletir a respeito do conceito de isonomia. Esse é o primeiro conceito mais importante para trabalharmos a ideia de igualdade. A isonomia, pessoal, é a igualdade, é o direito à igualdade e à diferença.
Perfeito? Significa dizer que, mesmo que você seja qualquer pessoa, que você faça escolhas na sua vida privada de maneira diferenciada, não significa que o direito tenha que tratar você de maneira diferente quanto às suas normas. Ou seja, as normas serão as mesmas para todos os tipos de pessoas, certo? É o direito à igualdade e o direito à diferença. Há vários direitos de igualdade. Em verdade, são consideradas 3 dimensões de direito de igualdade aqui nesse nosso estudo, seguindo aí os caminhos do professor Luiz Roberto Barroso. Perfeito? A primeira dimensão do direito à igualdade é a chamada igualdade formal. Quando estávamos estudando a primeira dimensão de direitos fundamentais, nós falamos um pouquinho ali a respeito da igualdade formal. A igualdade formal, pessoal, é a igualdade diante da lei e perante a lei. Significa dizer que não podem haver tratamentos discriminatórios e nem tratamentos que sejam positivos, ou seja, você não pode nem ser discriminado nem privilegiado diante da lei. Portanto, privilégios e discriminações são vedadas, são proibidas, aliás, são proibidos e vedados privilégios e discriminações diante da lei, perante a lei. Perfeito? Lembrem-se disso. Artigo 5º, caput da CF, novamente, determina que todos são iguais perante a lei e, portanto, no Estado liberal, no Estado democrático de direito, é importante que nós observemos que a administração pública não pode me tratar de maneira diferenciada, nem pode tratar você de maneira diferenciada, nem para o bem, nem para o mal, nem para privilegiar, nem para discriminar. Perfeito? A igualdade material, também já trabalhamos ali um pouquinho nos direitos sociais, é aquela igualdade que permite condições mínimas de existência. E, nesse sentido, ela traz aqueles que são hipossuficientes para as condições de vida digna. Perfeito? Igualdade simbólica, que é a terceira dimensão dos direitos fundamentais, a terceira dimensão da igualdade é a igualdade simbólica, também está constando na terceira dimensão de direitos fundamentais. Aqui, a ideia é que o ser humano que foi de alguma forma, ou então um grupo, uma coletividade que foi de alguma forma marginalizado, ou seja, as chamadas minorias, elas tomem lugar dentro do Estado, tomem lugar dentro da sociedade e passem a ser não discriminadas, ou seja, passem a não ter mais essas discriminações e simbolicamente ocupem espaços que não ocupavam antes, perfeito? Ou seja, a igualdade simbólica, ela tem a ideia de afastar o antigo desprezo que o Estado tinha por minorias, perfeito? Bom, nós vamos agora trabalhar algumas questões para reafirmar os pontos que estiveram nos nossos slides anteriores, ok? Segundo a Constituição da República, todos são iguais perante a lei, sem distinção. Esse é o caput do artigo 5º. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes, exceto, ou seja, o que a questão quer é a assertiva incorreta, perfeito? Lembrem-se disso. É livre a manifestação do pensamento, sendo garantido o anonimato. E aí? A gente acabou de estudar. Percebam, é o contrário do que essa questão diz. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, sendo proibido o anonimato, perfeito? Então, obviamente que a letra A é a questão incorreta. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Sim, correto, isso está consignado na nossa Constituição. Observem, quando vocês estiverem estudando o artigo 5º, vocês vão ver o inciso 2º, o inciso 3º, o inciso 4º e o inciso 5º. Tudo isso está na nossa questão. Lembrem-se, é necessário estudar a lei seca. Também é necessário fazer o estudo dos artigos da própria Constituição. Ok? Beleza. Correto. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Correto. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, proporcional à ofensa. Correto. Então, portanto, o gabarito é a assertiva A. É livre a manifestação do pensamento, sendo garantido o anonimato. Esta é a questão incorreta e, portanto, o nosso gabarito, tendo em vista que pede-se exceto, pede-se a assertiva incorreta. Perfeito? Nos vemos na nossa próxima aula para trabalhar mais noções do direito. Bons estudos e avante!